Alô, alô, amigos da internet, papo de aluno no ar. Muito boa noite a todos. Meu nome é Lucas Cardoso. Eu e meu Grêmio iremos entrevistar mais um convidado que hoje, se os outros já tá sensacional, esse tá sensacional muito. Muito boa noite, Davi. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Davi, sou do segundo A, integrante do Grêmio Estudantil da Escola Benedita Freire e hoje estamos com alguns integrantes do Grêmio e a equipe da gestão. Drica, Oi, pessoal, boa noite. Maicon, Fala galera, meu nome é Maicon, também sou do Grêmio e é isso. Aproveitem o podcast. diretora. Boa noite. Meu nome é Rosângela, embora esteja escrito outro nome aí, né, porque eu entro com o e-mail da escola, né. Eu sou conhecida na escola, todo mundo me chama, na cidade inteira, né, que eu sou professora há mais de... Fui professora, diretora há mais de umas 3 décadas aí, quase 4 décadas, né. Então, o povo me chama de tia Rô e podem me chamar que eu não me incomodo, eu me sinto à vontade. Aliás, nem me reconheço quando me chamam de Rosângela, eu fico até procurando quem é. Né? Hoje a gente está aqui, né? Nós estamos com os nossos alunos, a gente tem um projeto lá na nossa escola, do nosso Grêmio estudantil, né? Que é chamado Papo de Aluno, onde nós costumamos ter os nossos convidados, pessoas muito especiais, né? Pessoas que assim muito nos honram e nos enobrecem, né? Hoje a gente está contando com a presença, né, da dona Lúcia, né, viúva do Luiz Galdino, escritor, né, famoso escritor aí, importante na nossa história, na nossa literatura. Eu fico muito satisfeita, né, da senhora ter aceitado o nosso convite, né? E a gente está realmente muito honrado mesmo. E a nossa escola, em peso, toda a equipe da Escola Benedita Freire, que fica aqui em Jacareí, no interior de São Paulo, né? Fica muito feliz com o trabalho dos nossos alunos e com a participação dos nossos convidados, que cedem o seu tempo com a maior gentileza para os nossos alunos. Né? É um momento de aprendizagem, é um momento de enriquecimento cultural muito grande, né? É um momento de desenvolvimento do protagonismo juvenil dos nossos alunos. Né? Então, muito obrigada e que a gente tenha um momento muito proveitoso, muito saboroso juntos. Giovana, Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana, faço parte do Grêmio da Benedita Freire e é uma alegria estar aqui com vocês para mais uma live, para mais um podcast. Bom, já puxando o gancho da nossa conversa, vamos então para a apresentação. O nosso programa de hoje terá uma configuração um pouco diferente. Faremos uma homenagem ao Luiz Galdino, um escritor maravilhoso, com mais de 50 livros publicados, de um talento enorme e que, infelizmente, nos deixou no dia 18 de novembro do ano passado. Para representá-lo, temos aqui a presença de sua esposa, Lúcia. Luiz de Alvarenga Galdino nasceu em 17 de julho de 1940 em Caçapava. Descendente de italianos, filhos de seu Berto Galdino e Dona Eglantina, viveu uma infância simples no interior de São Paulo. Aos 12 anos, por influência de Monteiro Lobato, inventou que um dia seria escritor. Aos 18 anos, saiu a correr o mundo. Escritor e professor, Galdino achava que não tinha vocação para o magistério, um de seus poucos enganos, pois o magistério é a profissão do amor pelo conhecimento do despertar, da reflexão, da empatia, do deslumbramento, e isso não há dúvidas. O Luiz Galdino despertava e ainda desperta em todos nós quando nos deparamos com o Jonas, o Geni, Teleco, Tavico, Irome, personagens de suas histórias, aulas em forma de livro. Formado em arte, licenciatura em História da Arte
e especialização em pré-história, pesquisador em arte rupestre. Dedicou parte de sua vida à comunicação social, primeiro no jornalismo e depois na área da criação de publicidade, onde ganhou os seus primeiros prêmios. Desde seus 12 anos até a realização do sonho, muito tempo passou. Somente aos 37 anos começou a ver seus primeiros contos premiados. Foram 25 anos escrevendo diariamente, sem esperança de publicar. Lançou mais de 50 livros, entre ficção para adultos, livros infanto-juvenis e obras de não ficção. Suas obras conquistaram quase 30 premiações, entre elas o Prêmio Literário Nacional do Instituto Nacional do Livro do Distrito Federal, Prêmio Jabuti, além de alguns no exterior, México, Itália, Estados Unidos e Alemanha. Luiz Galdino é uma preferência entre os professores de português. Suas histórias escritas com delicadeza dialogam com os jovens e adolescentes há várias épocas. Seus livros constam da série Vagalume e da coleção Veredas. Galdino, com suas histórias aparentemente despretensiosas, mas cheias de intenções, ajudou e continua ajudando a formar muitos e muitos leitores. A temática de seus livros continua atual. São narrativas que buscam romper com preconceitos, com a violência, com a intolerância. São narrativas que fazem o coração da gente ficar quentinho, que fazem a gente se apaixonar pelas pessoas, entender uns aos outros, resgatar valores, estender a mão e sorrir. Suas histórias são baladas e embaladas pela sensibilidade de um homem que era muito. Para ele, a leitura salva e ele se bastava porque escrevia. Podemos dizer sem medo de errar que Luiz Galdino não era um, era muitos. Dentro dele existiam vários escritores, vários poetas, vários eus que se complementavam e que de forma tão diversa nos possibilitam voos por meio das letras. Lúcia, pode se apresentar para a gente? Boa noite, primeiro, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Lúcia Camargo, viúva do escritor Luiz Galdino, e é uma honra participar dessa live. Em nome da minha família, da família Galdino, a gente agradece bastante e a gente está muito emocionada. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Obrigada. Bom, Lúcia, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Queríamos muito que o Galdino estivesse aqui ao seu lado, mas ninguém melhor do que você para representá-lo, para falar dele como homem, como escritor, pai, intelectual e como um sonhador, que acreditamos que ele era. Quantos anos foram casados? Como se conheceram? E você pode contar um pouquinho pra gente sobre a história de vocês dois, da convivência em família? Ah, sim. Então, na verdade, né, nós somos casados, né? Nós formamos uma parceria durante 37 anos, né? Uma parceria longa, na verdade. Foi muito interessante, né? Bom, eu conheci o Luiz Galdino, né? Eu era uma redatora júnior no começo da década de 80, jovem ainda, né? E eu fui trabalhar na mesma agência de propaganda e publicidade, a agência Eureka de publicidade em São Paulo, capital, né? E o Luiz Galdino já era um homem super experiente, um grande profissional, ele era diretor de criação dessa agência, certo? E eu acabei conhecendo e fiquei, assim, encantada, né? Foi uma conexão, assim, instantânea, na verdade, né? E você falou da história. Bom, a gente começou a desenvolver um relacionamento, foi desenvolvendo, eu comecei a ver os primeiros passos dele nessa época como já escritor, já começou a publicar alguns livros. Ele tinha sido, assim, aprovado em ganhou vários concursos, né? Aí ele começou a publicar o primeiro livro, Sarungawa, que é um livro sobre índio, infantil, muito premiado também.
Aí ele escreveu também o Urutu Cruzeiro, que ganhou vários concursos, e foi essa fase já de aproximação do Luiz Galdino, né? A gente teve um relacionamento, daí a gente passou a viver junto a partir de 1983, ele já tinha ele tem uma filha, nessa época já tinha uma filha que é a Juliana Galdino, né? E depois que nós nos unimos, aí eu tive a Mariana Galdino, que é a filha que a gente tem em conjunto, né? E a gente teve uma vida de muitas felicidades durante esses 37 anos. É claro que com alguns altos e baixos, como qualquer relacionamento, qualquer família, né? Mas, acima de tudo, a nossa união era muito selada, né? Em cima dos preceitos culturais que ele tanto aprovou a gente sempre fazia programas muito culturais, a gente tinha muita paixão pelas viagens culturais, né? E a gente foi uma família como outra qualquer, né? Mas com muito amor. É isso. Eu acho que, não sei se deu para responder totalmente. A questão é que ela é meio ampla, né? Mas qualquer dúvida eu posso esclarecer no caso. Não, deu para resolver sim, responder a pergunta. Porque é meio ampla, mas a gente tenta explicar o mais resumidamente possível, né, no caso. Sim, sim. Lúcia, o que você fez? O que fez com que você se apaixonasse por ele? Olha, é simples, né? Eu me apaixonei basicamente pela inteligência, né? O carisma dele, pela simplicidade como ele tocava a vida, apesar de ser um homem extremamente sofisticado, né? No ofício de escrever, né? Então foi uma paixão assim, como eu te falei, instantânea e que durou e vai durar para sempre. Durou e vai durar para sempre. Admiração profunda por ele. Entendo. Lúcia, agora a questão é o seguinte, a dúvida que não quer calar. Qual o segredo para manter uma relação assim por tantos anos? Não tem nenhum, sabe? Não existe uma fórmula, né? Como eu falei, todo relacionamento, né? Vocês todos têm os seus relacionamentos e tal. A gente vai vivendo, né? A vida, vai tendo problemas. E aí, quando de repente você vê que o tempo passou rapidinho, né? Mas foram experiências muito gratificantes para mim, para minha família. E uma frase meio chavão, mas eu viveria tudo de novo. O mesmo relacionamento. É uma coisa assim que estava registrado, eu tinha que passar. E foi muito importante na minha vida. É isso. Foi um prazer, né? Conhecer o Luiz Galdino. Posso deixar de registrar, né? É muito legal a gente ouvir, assim, que uma pessoa, depois de viver mais de 2, 3 anos, 5 anos com uma pessoa, né? Viver aí décadas, e que manter admiração, né? Porque é fantástico você admirar uma pessoa que você vive com ela, né? Por uma vida toda. É um sentimento muito, eu acho assim, grandioso, né? Então, não existe assim uma fórmula, né? O que eu acho assim, na verdade, claro, houve problemas como qualquer outra família, como qualquer outro tipo de relacionamento, né? Mas o que eu guardei, eu selecionei agora para mim, nesse momento, foram os melhores momentos, né? Os registros mais importantes que eu passei com ele, com a minha família, com a minha filha, com a minha neta. E a gente não pode deixar de citar o nosso cachorrinho John aqui, que é maravilhoso, que era muito amigo dele, é um bulldog francês lindo, né? E era muito amigo do Galdino, parceiro de escrever, ele sentava do lado do computador e ficava com ele lá. Parceiro. Era o único que ele permitia que escrevesse com ele, do lado dele no escritório. Isso é legal, né? Que legal, né? Uma coisa que a gente não sabia. O John é um parceirão, ele amava os animais, o Luiz Galdino, ele teve canil, né, no passado, e continuou amando, ele tinha uma ligação profunda com os bichinhos, principalmente com os cachorrinhos e com o John, que é o bulldog. Maravilhoso. É isso. Obrigado. Que legal. Eu acho que o segredo para manter um casamento durante tantos anos, né, como você mesmo disse, toda família, todo relacionamento tem problemas, mas eu acho que o segredo é passar por cada um, lidando com os problemas, lidando de frente com a situação, e é isso o que faz viver anos após anos, né?
E se não tivesse uma emoçãozinha, ia ser muito tedioso e chato, né? Acho que todo relacionamento tem isso. Vocês jovens têm relacionamentos, também sabem como é que é, né? Como eu falei, não tinha nada perfeito, né? Mas a gente tinha um amor. Era um amor que ele... Várias conexões ao mesmo tempo. Sim, era amor, e, assim, entre tapas e beijos, mas a gente se amava, no fundo, era um bom relacionamento. Sobrou muita coisa boa nesse relacionamento. O cachorro tá por aí? Tá dormindo. Cadê o cachorro? Ele tá com capacete porque ele tá com um probleminha no olho, mas vem ver quem é. Olha o John, gente. Olha que lindo. O cachorro, porque, gente, não é todo mundo que vai conhecer o cachorro hoje. Todo mundo pode conhecer. Ai, que lindo! Que fofo! Esse é o John, foi o fiel escudeiro do Luiz Galdino, sempre. Ele fica com a gente, né, até a morte dele, né? E esse aqui é um cachorro meigo, dócil, super amigo. E você sabe que até hoje ele sobe no escritório para procurar o Galdino. Isso eu ia perguntar, que ele sente falta. É estranho de se fazer, né? Ele vai atrás do escritório, dá uma olhada, porque o escritório está mantido, né? Preservado até hoje. E o John, ele vai lá e fica olhando a cadeira do Galdino. Ele ficava do lado do Galdino até às 7, 8 horas, quando ele descia para tomar banho e jantar com a gente. E ele descia junto, né? E ele era o animal, ele com carinho, pega um amor assim, e parece que quando não tem mais, o animal, querendo, não sente falta disso, né? Sim, um pouco antes dele falecer, em novembro, porque ele já estava com vários problemas de saúde, né? Mas não vem ao caso, assim. O John, 2 semanas antes, ele já não subia mais a escada para o escritório. Ele ficou, assim, um pouco, sei lá, meio diferente. Eu não sei se ele estava sentindo já que o Luiz Galdino ia partir para outra dimensão. Isso eu não estou aqui, eu estou colocando o que aconteceu. Eu achei isso um fato interessante e emocionante, né? E os cachorros sentem mesmo, eles são muito sensíveis, né? Sentem. E Lúcia? Eu acho que isso é possível mesmo. Eu acredito nisso, sim, que é possível, que eu já vivi umas experiências assim semelhantes. Eles têm umas ligações assim, de umas dimensões diferentes da nossa, né? E eu acho que ele percebeu que o Galdino ia partir, né? Mas dentro do mundo dele lá, né? É isso. Lúcia, conta pra gente como que era o ser humano Galdino. O Galdino, ele era um homem, como eu falei, ele era um homem, apesar de toda aquela cultura vasta, né? Ele era um homem muito simples, né? Ele era um homem, assim, que tinha uma empatia muito grande e conversava com as pessoas de igual para igual, né? Ele não fazia diferença entre as pessoas, ele era um cara muito íntegro, né? Então era fácil. Inclusive, em relação à amizade, eu ficava assim admirada como ele tinha amigos fiéis em relação a como esses amigos atravessaram durante décadas essa relação, porque ele era um amigo muito importante, ele era um amigo assim extremamente carinhoso, que se preocupava, né, com o ser humano. Inclusive, as amigas da minha filha passaram a ser amigas dele também, de outra geração, porque ele era encantador, sabe? Então, era um homem bastante especial, não só como escritor, mas como ser humano também. Um grande homem. Lúcia, os intelectuais, os artistas, a gente ouve dizer que são pessoas excêntricas, né? Ele era excêntrico, ele tinha manias, ele era difícil convivência? Olha, ele era um homem, assim, tranquilo, mas ele era bastante exigente, né? No que se refere à cultura, à arte. Ele acha que a gente tinha que batalhar, não tinha que cair na mesmice, né? Porque ele já tinha falado várias vezes que o livro, a leitura, a cultura transformava a pessoa, né? Mesmo que ela tivesse uma situação extremamente difícil lá atrás, tinha. Então, ele cobrava muito da família dele essa postura de fazer as coisas, de ler, de não cair na mesmice e de não entrar na mediocridade, entendeu? Em relação ao estudo mesmo, ele era. E ele tinha lá os hábitos dele, tinha uma mania assim. Ele preservava extremamente o local onde ele escrevia, né? Que era um escritório dele, onde tem esses 4.000 livros. Ele
tem 4 mil livros, eles estão lá em casa ainda preservados. E a gente chamava que era o canto do guerreiro, né? E lá era o canto dele mesmo. E lá ele trabalhava, ele escrevia, ele mandava os e-mails, mas ele não gostava que ninguém entrasse na rotina dele. Eu só alguém levava um café, alguma coisa, mas ele trabalhava o tempo todo, só ele lá, sem interferência. Essa era a mania do Luiz Galdino. Eu acho que só o John aí que podia ir lá, né? Exatamente. O John era a pessoa que tinha, o ser humano, no caso, que tinha... O ser humaninho dele. E as pessoas que levavam um cafezinho, um chazinho durante o dia. Ele passava, assim, desde as 2 até 8 horas da noite escrevendo, direto. Escrevendo. Ele era comunicativo ou ele preferia o silêncio? Olha, o Galdino, ele era uma pessoa introspectiva, principalmente na hora de escrever, né, de se concentrar. Ele tinha uma concentração, assim, múltipla. Podia estar passando uma banda, ter um show que ele estava lá concentrado. Agora, ele se comunicava muito bem, era um grande contador de história, porque quando ele encontrava um bom ouvinte, um bom parceiro, um bom amigo, aí ele ficava horas falando sobre um assunto que interessava, né, em comum. Mas era um bom papo, um ótimo papo. Então, ele tinha esses dois lados, né? A parte introspectiva de ficar calado quando precisava e quando ele sentia necessidade, e o contador de histórias que todo mundo admirou muito entre os amigos, escritores, né? Os leitores dele também, que ele conversava bastante por e-mail, mandava por WhatsApp, enfim. Mas ele tem essa dualidade, sim. Como qualquer, acho que escritor, né? Para ele o silêncio era importante para pensar e escrever. E, Lúcia, aonde que o Galdino estudou? Então, o Galdino, ele nasceu em Caçapava, né? No Vale do Paraíba, é próximo a vocês, né? Em Jacareí, né? Próximo, né? Próximo, bem próximo, né? E ele, em Caçapava, assim, a primeira escola dele, ele estudou era a escola infantil, chamava Dona Marocas, né? Ela foi a primeira professora dele que ensinou o beabá. E depois, já no ginásio, que era ginásio, agora é primeiro grau, né? Ele estudou com a Dona Cidô, que influenciou bravamente, fortemente, a questão da escrita, né? Ele já escrevia naquela época, com 12 anos, 13 anos. Ele já começou a escrever, já escrevia para o Grêmio da escola, já era bem ativo, né? Como escritor. E as grandes influências, uma das maiores influências dele como escritor também foi a obra inteira do Monteiro Lobato, que ele leu profundamente, né? E que foi um dos pontos de equilíbrio dele, que ele considerou até hoje, né? Até a morte dele. Isso. Sim. Foram as influências da cidade de Caçapava. E os escritores da época, e também o Monteiro Lobato, que para ele foi importante também. Sim, e quais eram as formações deles? No que ele se formou? Ele era formado em artes, né, pela Universidade de Brasília, né? Historiador, ele se especializou em arte rupestre. Depois, além da própria faculdade, ele fazia os cursos, né, dava palestras. E acho que uma das maiores especialidades do Luiz Galdino é ser um especialista em arte rupestre pré-histórica aqui no Brasil. Ele é um dos pontos de referência nessa área. Ô, Lúcia, e ele era professor do quê? Isso não ficou muito claro. Ele chegou a dar aulas de artes, né? Em algumas escolas do interior, mas ele era mais um historiador, né? Um historiador, um pesquisador. Ele não ficava tanto na linha de frente, ele ficava mais no background, né? Mas ele chegou a dar aula, sim, chegou a dar convidado na Universidade de São Paulo, né? Ele era arte educador? Arte educador e historiador, né? Formado em artes. E tinha essa formação de historiador e arqueólogo, enfim, era uma soma de várias profissões, né? Uhum. Além da carreira muito profunda que ele teve na área de comunicação social, né? Ele foi publicitário durante muito tempo, ele ganhou muitos prêmios nessa área também, ele ganhava prêmio também. Jornalista, ele publicou muitas matérias para o Estadão, revista Planeta, várias revistas, A Realidade, enfim, revistas da época, né, que ele atuava. Olha, eu me lembro da revista Realidade. Exato, e tem uma matéria dele.
Eu li muito essa revista. Essa revista era bem famosa, é década de Era 70. bem famosa na época. Eu não me lembro exatamente quando, mas eu me lembro da realidade, de Manchete, umas revistas assim. Ele ficou muito tempo, ele trabalhava nas agências. Depois, na década de 70, ele largou tudo aqui em São Paulo e foi viajar 3 anos pelo Brasil para pesquisar arte rupestre. E pesquisou, né? Ele viajou do Rio Grande do Sul até a Amazônia, e todos os frutos dessa pesquisa, eles se transformaram em matérias para jornais, revistas. Ele também se transformou essa pesquisa em livro, né? O Itacoatiaras, que é um livro importante dele, o Piabiru, que são os incas no Brasil, né? Então, rendeu vários frutos a pesquisa. Então, ele largou tudo, foi para acampar, foi feito um andarilho mesmo pelo Brasil e pesquisando mesmo. Muito interessante essa fase de vida dele. E o que é a arte rupestre? A arte rupestre, ela estuda os primeiros moradores aqui do Brasil, né? Que são os primeiros indígenas que habitaram a Terra. Então, ele estudava os desenhos das cavernas, que tem aqueles símbolos todos, né? E aqueles símbolos, eles contavam a história daquela gente, como eles viviam, como eles comiam, como eles pintavam, como era a formação familiar. A arte rupestre é que são os desenhos das cavernas, né? Importante que tem vários pontos no Brasil, né? Tem a Serra da Capivara, que é importantíssima, né? Que tem aqueles milhões de desenhos, que é coordenado pela Niede Guidon, né? E aí por aí vai. No Brasil inteiro tem essas formações, essas pinturas arqueológicas. O desenho contava a história daquela época. E ele foi se especializando nisso, se aprofundando. É uma área bastante difícil, né? Eu sou, assim, uma espectadora. Eu sou leiga, mas eu acho admirável essa área. Muito interessante. Lúcia, temos uma interação no chat aqui da Patrícia Kim. Ela perguntou em qual sítio arqueológico ele já chegou a trabalhar. Ele não trabalhou em sítio, ele pesquisou esses sítios. Ele pesquisou, assim, ele foi em vários sítios, como fotografou os locais, entendeu? Mas ele não trabalhou no sítio, ele foi pesquisador dessas matérias. Entendeu? Entendi. Lúcia, e como pai, é verdade que ele gostava de contar histórias sobre indígenas para a filha? E foi a partir daí que ele começou a escrever para o público infanto-juvenil? Então, ele, na verdade, ele contava a história para a Mariana e para a Juliana, não só de índios, né? Mas história de outros temas também, né? Então, mas índio foi a grande paixão do Luiz Galdino, sempre foi, né? E através disso ele começou também, através desse amor pelos índios, pela cultura indígena, que ele começou a escrever, né? Esse livro Sarungawa, que é um livro de 1982, que conta a história de um índiozinho que procura a própria identidade dele, que ele não sabia quem era ele, né? Naquela colônia indígena, que é ilustrado divinamente pela grande ilustradora Cissa Fittipaldi. Ele começa a falar desses índios, né? E da identidade dos índios, da procura da identidade dos índios, né? E é muito importante. Então, ele, como grande escritor que foi, claro que as filhas ouviram muitas histórias, né? Mas daí o público em geral teve esse privilégio de conhecer os livros dele, que também passaram a conhecer as histórias do Luiz Galdino, de índios e de outras realidades também. Falando aí de outras realidades, né? A gente observou, né, bastante que ele era um apaixonado por mitologia, né? Especialmente aí mitologia grego-latina, né? E eu não sei, né? A gente fica pensando, né? Em vários livros ele conta e reconta essas histórias. O que tanto atraía o Galdino nessa questão da mitologia grego-latina? O que gosta tanto de mitologia, né? Ele sempre gostou muito dos mitos, né? Quer dizer, o mito acaba explicando através das narrativas, epopeias, uma história que talvez não seja assim totalmente verídica, mas vai passando de geração em geração, e o mito se consolida, né? E ele achava que escrever para adaptação dos mitos para os jovens era muito importante,
porque era um assunto mais difícil e ele preferia escrever numa linguagem adaptada e que essa informação sobre os mitos chegasse até o jovem, de uma forma leve e didática. E esse era das suas paixões, é por isso que ele foi tão escolhido. Ele tem uma série de livros sobre adaptação de mitologia, né? Tem Eros e Psique, Perseu, tem Medeia, e aí por aí vai, são vários. Electra, tem uma série bem grande dos mitos. E através dessas adaptações, o jovem começa a entender melhor o que é um mito, né? Que o mito explica tudo. Quando você não tem mais nenhuma explicação, o mito está lá para explicar a origem do ser humano, né? É mais ou menos isso. Era assim que funcionava na Grécia Antiga, né, em diversos outros povos, né? Eu também gosto de mitologia, né? Todo historiador gosta de mitologia. O teatro... É bonito, né? É muito louco, né? As explicações são muito loucas para determinadas coisas, mas esse fato de tentar explicar, de tentar entender, de criar um mito para explicar o vento, para explicar as marés altas, para explicar a seca, para explicar todas as intempéries da natureza, né? Eu não sei, né? Eu não sei se o Galdino tinha o mesmo pensamento, né? Essa coisa assim questionadora característica do ser humano, né? Que trouxe para nós hoje que vivemos no mundo dito contemporâneo, né? A física, a química, a biologia, né? Todas as ciências, né? Porque o homem ficou tentando entender. Então é gostoso quando a gente estuda mitologia que tem esse olhar, né? Ver dessa forma, né? Um campo muito vasto, principalmente quando ele desmistifica para nós a questão dos índios da nossa região, né? do nosso país, né? Aqui que viviam aqui, né? Qualifica, né? Ele qualifica no livro que eu li na astronomia indígena, ele qualifica o índio, né? Como astrônomo, né? Como observador, né? Grande observador, das estrelas para produzir. E a gente percebe que ele fica, como é que fala? Ele fica satisfeito, ele fica regozijado com essa questão de desmistificar essa ideia, né? De tirar esse nosso preconceito que existe na nossa sociedade. Total, e ele falava que ele colocou o índio num patamar que ele merecia estar, que eram extremamente inteligentes, né? E essa coisa da astronomia, o índio já sabia lá atrás, já tinha um monte de informações que talvez o humano... E sempre se preteriu o índio a segundo plano, porque o Luiz Galdino colocou no patamar, no devido lugar dele. Não, de nobreza. A gente lê, a gente fica com esse olhar, né? Eu não domino totalmente. Ele tem vários livros, tem mitologia, astronomia, mitologia indígena, astronomia indígena. Claro, isso depende muito. Teria que fazer assim um estudo de anos, né, para estudar toda a obra. Mas esse amor pelo mito é isso, justamente de entender o mito e colocar o mito também de uma forma tranquila e fácil para o público entender também esse mito, né? Para que o mito seja acessível, né? O analista junguiano, o Roberto Gambini, ele falou: quando não tem nenhuma outra explicação, o mito fala por si só, ele explica. Sim. O humano, né? E a adaptação dos livros, né, é extremamente importante na escola e na formação dos novos leitores, né? Sim, em curta distância. E é mais uma das maravilhas de Galdino, né? Sem dúvida. Isso é a função do escritor, né? Eu penso assim, né, que reescrever de maneira lúdica, né, para aproximar, para difundir a cultura e a literatura, né? E a valorização da vida indígena é fantástica. E acho que escrever de uma forma mais fácil se atinge muitos públicos, né? Aí não tem essa desculpa, não vou ler porque não sei. Não, você vai ler sim, porque você vai entender essa linguagem mais direta, mais didática e mais leve. Né? Esse Isso, querendo ou não, já demonstra o quanto ele já estava à frente da nossa sociedade, né? Muito, muito à frente. E eu acho que toda pessoa que trabalha com cultura e com educação, ela tem essa função, né? De trazer a situação mais simples para que mais e mais pessoas conheçam a obra, se identifiquem e consigam adquirir uma cultura, né?
Isso que é a função da simplicidade, né? Da cultura, né? Eu acho isso. Uhum. E envolvendo a leitura, né? O Galdino comentava que era um eufemismo dizer que no Brasil se lê pouco, né? Sim. E na verdade, infelizmente, por diversos motivos, não se lê. Como você acha que ele, que se dedicava à escrita e à difusão da leitura, se sentia diante de um cenário desses, né? E para você, o que é preciso fazer para estimular a leitura? Eu acho que para o Luiz Galdino, a escrever, né, também era um ato de resistência, né? Ele achava que, mesmo com a dificuldade do país, com a negação sobre leitura, sobre cultura, a leitura transforma, a leitura ela vai abrir caminhos, tirar pessoas, através da leitura, de situações medíocres, ela pode mudar justamente do patamar, pegar o patamar que está lá, nunca eu vou ter uma esperança, passar a ser uma pessoa com outras portas abertas, né? E ele nunca desistiu, ele acreditava que a leitura transformava assim, mesmo com a falta de apoio governamental, ele acreditava muito na leitura. E eu acho que todos nós devemos acreditar. Eu também acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que ter projetos assim bem populares em relação ao incentivo à leitura, como principalmente nas periferias, né, onde talvez o acesso seja mais complicado por falta de condições. Criar salas de leituras, lives como essa, que são interessantes, né? Criar também, assim, levar contadores de história para as comunidades, para que essas pessoas tenham contato com as histórias e possam interagir. Eu acho que esse é um caminho bastante importante e eu acredito nesse caminho. Eu acredito muito nesse caminho. A gente tem que... E o bom das leituras. Pode falar. Sim, sim. E o bom das leituras, das escritas que o Galdino colocava, é que são leituras simples. Você entra naquele mundo que ele conta, né? Eu li o livro da Vida Secreta de Jonas. Você vai imaginando, você vai criando cenas na sua cabeça daquele relato que ele vai contando, né? Isso eu achei muito legal. O livro digo por mim. É isso, né? E você visualizou o Jonas como ele era, né? Que era um garoto esquisito, parará, né? É interessante, né, a visão dele, né? Eu acho muito interessante. Sim, eu digo por mim mesmo, né? Tipo assim, falar, nossa, que leitura que eu faço, às vezes eu deixo a desejar em relação à leitura, porque às vezes, começo a ler uma página, aí eu paro. Não, amanhã eu volto. Amanhã bem eu nem leio, eu penso, já foi, eu não vou ler mais. Mas a leitura do Luiz Galdino fez com que entendesse que a leitura, você precisa entrar nela, você precisa viver, você precisa criar cenas ali na sua cabeça para você descrevendo as histórias aos poucos, ali conforme vai contando. A gente se coloca no cenário da história, né? Você passa a ser uma parte integrante lá, né? Mesmo que seja em off, você está lá no cenário, né? Eu me imagino lá com os amigos dele, conhecendo o menino esquisito, puseram o nome de Jonas, né? E que daí tentaram descobrir que ele, o menino também não lembrava quem ele era, né? E aí pensaram que ele não era desse mundo, que podia ser um extraterrestre. Interessante. Então, é um approach bem interessante esse livro dele. E você participa, eu acho que qualquer leitor entra na história, né? Tá aí a vantagem, né? De você ler. Sim, sim. Também precisamos dar o primeiro passo para parar de falar que a leitura é ruim. Muito pelo contrário, ela é maravilhosa, ajuda bastante a trabalhar com a mente. A mente, você também melhora em relação a tudo na sua vida, né? Melhora seu vocabulário, melhora a sua forma de enxergar o mundo, de visualizar. O conhecimento, ele é sempre positivo na vida de qualquer ser humano, né? Continuem lendo. Eu digo por mim. Sim. Eu digo por mim, quando eu estava lendo o livro, né, da Vida Secreta de Jonas, tinha palavras lá que eu olhava e pensava, nossa, da onde que surgiu essa palavra? Nunca vi na vida. Aí eu escrevi a palavra e depois eu ia lá procurar o significado dela, porque eu acho que assim também a gente consegue ganhar mais aprendizado, porque quando nós não conhecemos uma palavra e a gente vai lá, procura, aprende aonde a origem dessa palavra, como ela vem, isso, querendo ou não, abastece mais ainda os nossos conhecimentos, né? A hora que você descobre qual é o significado daquela palavra que você não sabia, você já ampliou seu horizonte, entendeu? Aí você vai ampliar do tamanho que você quiser, entendeu? Esse é o poder da leitura aqui, né? Bom, e já que a gente está falando disso, né?
Até o Galdino ser conhecido, ele escreveu diariamente por 25 anos. Parece que escrever era para ele uma ação tão importante quanto respirar. Você pode nos falar um pouco sobre isso? De onde vinha a motivação dele? Eu acho que a motivação do Luiz Galdino, ela se deu desde que ele se conhece por gente, né? A literatura para ele foi uma coisa super importante, né? E através da leitura e do conhecimento, né? Desde o começo, quando ele já era criança, já era motivado, porque ele era o talento nato dele. E ele começou a escrever e não parou mais. Então, acho que a motivação estava na paixão dele, no amor incondicional mesmo pela literatura e pelo ofício de escrever. E que ele foi, com o tempo, aprimorando, né? E sofisticando esse ato de escrever, né? Eu acho que é isso. Sim, É uma motivação interna mesmo. Certo, sim. mais. Lúcia, tem um livro dele que se chama Balada do Rio Paraíba, em que ele descreve as pessoas, os costumes e a vida simples, ao mesmo tempo em que, com uma delicadeza, vai desenvolvendo a temática de passar do passar da vida, da transformação e do amadurecimento. Nesse mesmo livro, ele fala de Alzira e da Emília, que sabemos que foram pessoas muito especiais na vida para ele. Você pode falar dessa relação dele com elas e também um pouco de como ele lidava com as lembranças da sua infância? Ah, sim. A Alzira e a Emília eram duas pessoas que trabalhavam na casa da família do Luiz Galdino, né? Da família eles eram 12 irmãos, era uma família grande, né? Junto com a dona Eglantina e com o seu Berto, né? Seu Berto Galdino, que eu não tive o prazer de conhecê-lo. E aí a Alzira e a Emília as duas eram pessoas analfabetas simples, né? Mas eram muito sábias em muitas coisas, assim, na sabedoria da vida, né? A Emília, por muito tempo, ela trabalhou, antes de trabalhar na casa dos Galdino, ela trabalhou em algumas fazendas de café do Vale do Paraíba, né? Que era na divisa do Rio de Janeiro. E ela era uma ótima contadora de história das histórias da fazenda de café, que serviu muito de inspiração, né, para ele, né? E a Alzira, né? Eu falei da Emília, agora a Alzira, ela era uma pessoa sonhadora, uma ficcionista, ele falava. Inclusive, ele falou no depoimento que ele deu para o Museu da Pessoa, que ela imaginava, por exemplo, ela via um monte de luzinha no mato, né? Que eram os vagalumes. Ela falava que aquilo não era vagalume, que era o pito do saci. Que ela tinha essa imaginação fértil. Era interessante, né, a forma. Aí ela olhava para a lua e ela falava assim: ah, tá vendo aquela poeira na lua? Então, lá tem gente pulando. Por que aqui só na Terra que tem que ter gente? Na lua também. E todo mundo fala: não, Alzira, isso não existe, mas para ela existia. Então era uma forma. Ela não sabe escrever, mas ela era muito criativa, né? E todos esses causos o Galdino registrou, né, de uma certa forma, e foi falando, citando nos livros dele. Agora, em relação à infância dele, o Galdino ele tem uma das infâncias com muitas lembranças, né? Ele fala muito da infância dele em Caçapava, né? Foi muito interessante. Ele vivia não era uma fazenda, mas era uma chácara muito grande, né? Onde o pai ele foi fazendeiro, mas trabalhava com grãos, né? E ele vivia com 12 irmãos, né? E uma das grandes, assim, memórias dele, que ele falava demais o tempo todo, era como a mãe dele, a dona Eglantina, era uma ótima cozinheira, né? Uma grande quituteira, né? E ele cita sempre, nos livros dele, tem sempre umas pessoas que cozinham assim bem, né? Ela era maravilhosa, a dona Eglantina, nesse sentido de cozinha, né? E ele também falava muito dos cafés que havia no final da semana, com bolos, tortas, né? Outra coisa que ele lembrou que falava muito era sobre as matinês, que toda a cidade interior tinha matinê, né? E ele levava sempre a mãe, a dona Eglantina, nas sessões das sextas-feiras, que ela também adorava, apesar de trabalhar, ter muitos filhos, ela adorava o cinema das sextas-feiras, né? E outra grande influência do Luiz Galdino, acho que foi o Rio Paraíba, né? Que o Rio Paraíba, ele nadou no Rio Paraíba com os amigos, né? Se divertiu muito na infância, né? E
no final, né, já falecido, a família, nós da família dele, pegamos as cinzas e despejamos no Rio Paraíba. Que a gente achou que era o lugar ideal para ele lá, né? Ele está em casa. É isso. Essas foram grandes. Então, todas essas memórias de família, de história, eles registravam muito. E sempre os livros retratavam, porque ele tinha uma memória muito grande, muito extensa. E devia ser delicioso, né? Viver com todas essas memórias da infância. Sim. Sim, com certeza todas elas ficaram guardadas, né? De uma melhor forma. Sem dúvida. Ele, quer dizer, a forma como ele falava, ele colocava muito amor, né, nas histórias, porque realmente aquilo devia ter marcou muito a vida dele, né? Todo mundo tem suas memórias, mas ele falava com tanto prazer das comidas que a mãe fazia, você sentia o cheiro da comida, assim, porque falava das costelas, dos bolos, das tortas. Falei, gente, deve ser. E eu conheci também a dona Eglantina já no final, né, da vida dela, mas ela era uma pessoa muito dinâmica, apesar de ter 12 filhos, trabalhava muito e era sempre uma pessoa muito presente, né? É isso. Lúcia, o Galdino era historiador? Olha, ele não tinha uma formação assim oficial como historiador, mas ele era um historiador de experiência de leitura, né? Ele acabou de tanta experiência, de tantos livros que ele publicou nesta área, ele acabou fazendo parte do Instituto Histórico Geográfico, né, de São Paulo. Ele virou membro, né, oficial do Museu de Arqueologia. Então ele passou a ser um historiador na prática, de tanto ler, né? Não se formou como historiador, se formou como licenciatura em artes, mas ele era um historiador de fato, pela experiência. De onde vem esse fascínio dele pela arte rupestre e pelos indígenas? O Luiz Galdino sempre falava que o grande amor que ele tinha pelo Brasil e as origens do Brasil, né? Então ele foi lá cavocar, ele era um homem assim muito inquieto nessa área, né? E ele foi pesquisar a origem dos indígenas, né? Dos que habitaram antes de todos os povos, que eles foram os primeiros povos aqui no Brasil, né? E através dessa pesquisa que ele fez durante 3 anos pelo Brasil, do Rio Grande do Sul até a Amazônia, ele descobriu muitas dessas coisas, né? Das inscrições, dos hábitos, ele estava muito interessado nos costumes, nas tradições desses povos que formaram a nossa identidade primeira aqui no Brasil. Era uma paixão desde sempre. Acho que desde o começo, desde ser muito jovem mesmo. E aí ele aprofundou essa pesquisa a ponto de virar realmente historiador e ponto de referência para a arte rupestre e pré-indígena, né, no caso. É isso. A Drica é conterrânea do Galdino, né? Porque a Drica ela é lá de Caçapava, né? Certo. É conterrânea. Lá na minha terra, a gente costuma dizer muito isso, né? Que a pessoa que é do mesmo local é conterrânea. Essas crianças ficam olhando para nós assim, fica assim, da onde tiraram isso? É a mesma terrinha, né? Conterrânea, né? A Drica é de lá. Deixa eu perguntar uma coisa para você, né? Tem aqui, eu vou falar um negócio do chat, porque eu acho que para os meninos vai ficar mais complicado. Tem a Daniela Yamashiro, né? Que por acaso é nossa supervisora, por um acaso, a nossa supervisora, né? Imagina, né? Ela está nos prestigiando, é a supervisora da nossa escola, e ela está perguntando, como você já respondeu, eu vou fazer uma outra pergunta em cima da que ela está questionando, aí, da questão da relação com os índios, né? Com as populações indígenas. Por que ele tinha tanto interesse, você já respondeu. A gente queria saber, assim, ele foi daqueles aventureiros que foi ficar lá com populações indígenas, ficar lá vivendo com eles, assim, passando nada. Sim, pelo que eu lembro que ele me falou, porque realmente a história é muito longa e com muitos detalhes. Eu sei que ele passou um tempo lá no Xingu, com os índios. Tá. Ele convivia com esses índios, né? E para conhecer melhor mesmo, né? Como era a vida, né? Apesar que a especialidade dele era do índio pré-histórico, né? Isso. Pré-histórico, mas ele amava tão fortemente que ele conviveu um tempo, sim. Acho que ele ficou uns meses no Xingu, convivendo com os índios.
É uma riqueza mesmo a vida desse escritor, desse seu marido. Ele tem É uma uma vida riqueza mesmo. completada, né? E ele tem amigos, ele tem o Daniel Munducuru, que é um dos maiores escritores e também especialistas em indígena, né? E um grande amigo dele, né? Está sendo indicado para a Academia Brasileira de Letras agora, né? E eles tinham essa sintonia com o índio. Claro, eu não tenho assim, eu não sou profundamente, não conheço, mas eu sei das conversas e sei da importância que ele dava à causa indígena. E, inclusive, a gente pode. Acho que todos nós devemos defender a causa indígena, porque o índio, né, mais do que nunca, está sendo massacrado no país, né? Então é importante que a gente lute, sim, pelo índio, né? Eles estão sendo massacrados pelos garimpeiros, estão sendo assassinados, né? E é importante que nós nos unamos para poder combater, né? Para que o índio não acabe mesmo, porque é muito importante, né? E é um povo bastante discriminado. A gente tem É que o lutar. dono da terra, né? É o dono da terra, chegou aqui primeiro, né? Existem notícias muito alarmantes em relação aos índios, né? No Xingu, que eles estão sendo massacrados pelos garimpeiros lá. É verdade. E apoiado, né, por governos assim, então ditatoriais. Então isso eu acho que é importante qualquer ação, nem que seja em rede social, que a gente fale, que a gente bote a boca no trombone, sim. E vamos defender essa causa que é importante, gente. Porque é a eterna luta pela posse da terra, né? Pela posse. E eles já foram jogados de lado e agora e continuam sendo massacrados. Continuam sendo massacrados. Sim. Ok. Lúcia, como o Galdino lidava com a fama? Olha, o Galdino, na verdade, assim, ele lidava com a fama de uma forma natural. Ele era um homem, assim, claro, como ele tinha um currículo extremamente rico, um grande escritor, com muitos livros publicados, evidentemente que ele era muito exigido e muito procurado, né? Pela mídia, em escolas, em bienais, tudo isso. Mas ele era um homem tão discreto, ele odiava o holofote, ele não era muito assim, ele era avesso à badalação, né? Ele aparecia quando ele realmente tinha que aparecer. Ele não ficava fazendo aquela onda nas redes sociais. Ele aparecia quando necessário. Até eu reclamava, às vezes, um pouco, falava, não, Galdino, vamos aparecer mais um pouco, que é importante, né? A visibilidade. Ele falou, não, minha obra já é visível, pelo que eu escrevo e tal. Então, é que tem muitos artistas que levam em consideração muito a parte da badalação. Mas ele era discreto nessa área, não que ele não se comunicasse em redes sociais, não digo isso. Se comunicava, e sim, muito. Mas ele não gostava que usassem a imagem dele assim meio em vão. Então, ele usava como escritor e ficava meio nos bastidores. É isso. Sim. E quais são os autores preferidos dele? Os autores preferidos dele? Sim. Um dos maiores autores que ele a vida inteira falou para mim, né, João Guimarães Rosa, né, no Brasil, né, Grande Sertão, Sagarana, né, William Faulkner, e aí tem um monte de gente, né, Ariano Suassuna, que ele amava de paixão, que é grande, né, o Ariano Suassuna tem esse jeito, que o Galdino tem essa coisa do humor que o Ariano tem, né, essa coisa de falar, mas com humor sarcástico, né, e o Faulkner também fora, né? E amava vários escritores, assim. A lista é infindável, mas os pontuais, Graciliano, enfim, né? Grandes escritores. E as músicas? O que ele mais gostava? O que ele gostava? Então, ele gostava de muita coisa, né? Ele era um homem eclético, né? Mas ele gostava de música de raiz, né? Música sertaneja de raiz, né? Ele gostava de música erudita também. Ele gostava também de música popular brasileira, gostava dos latino-americanos, Mercedes Sosa, e gostava de muita gente boa aí, né? Então ele era bem eclético, né? Nessa área. Gostava de música, para ele é como ler, né? Era uma coisa importante. É cultura, né? A gente participava de muitos concertos, a gente ia muito em musicais, né? Óperas também. A gente frequentava bastante municipal, né? E vários musicais que a gente participou e assistiu. E era um prazer. Sempre eu estava do lado dele, mas eu aprendi muito com ele nessa fase.
E continuo gostando e vou gostar sempre. Mas ele incutia nos outros, mesmo que você não conhecesse, aprendia a gostar daquilo, né? Aí todo mundo passou a ser parceiro de encontros, de ir nos lugares, a gente acaba conhecendo melhor, né? É isso que eu falo de ampliar a cultura, né? Pessoas que você não conhece, mas não falar, não gostei. Não, vai lá, conhece, vai ouvir, então, vai ver quem é, tá? Que vale a pena. Talvez você se interesse e amplie a sua cultura. Essa é uma dica importante, talvez, eu acho, para deixar, né? Geral, né? De forma geral. Diretora, Que eu desculpa acho ter te também que uma das... cortado. Oi? Sim, Giovana, pode falar. Que eu acho que é uma das coisas também que a vida secreta de Jonas conta muito, né? Aquelas crianças, né? Como que fala? Julgaram, né? Ali o Jonas por ser um menino tão estranho, tão diferente, mas eles não conheciam. Então, com o decorrer do tempo ali que eles foram conhecendo o menino. Então, para conhecer alguma coisa, é necessário se apropriar, conhecer primeiro, né? Exato. Nossa, perfeito o que você falou, Giovana. Eu acho assim, você não pode falar de uma coisa, não gosto porque não gosto, você não sabe o que é. Não. Vamos tentar ver o que é primeiro, né? Vamos tentar entender o que é aquilo lá, né? Tá te dizendo. Você pode não gostar lá no final, tudo bem, o direito, né? Mas vamos conhecer, que aí você tem a chance de ampliar aquele horizonte, né? Não ficar só numa área só, né? Você fica É aquela famosa frase, não podemos julgar o livro pela capa. Assim Não, é como as verdade. pessoas, cultura, não podemos julgar, a gente tem que conhecer primeiro, entender o lado daquele sentido primeiro, para depois a gente querer dar a nossa opinião, né? Você não, assim, não ter uma postura arrogante, mas você ter, por exemplo, não gosto daquilo e pronto. Não, vamos conhecer. Mesmo que você conheça muito, não impõe aquilo para uma pessoa que conhece menos, né? Tenta ser pouco arrogante e interpretar isso de uma forma natural. Né? Verdade. Diretora, algum comentário, diretora? Eu te cortei na hora. Já quero pedir perdão, diretora. Me perdoa a indiscrição. Mas eu sou sociólogo, historiador, e a gente tem umas coisas na gente, você conviveu com um sujeito assim, né? Dá para viver de literatura nesse país? Dá para viver bem? É assim. O Galdino viveu bem? Vocês viveram bem? Vivemos bem. Viveu bem, eu digo assim, né? Isso tem retorno? Muito retorno? Então, na verdade, é assim, são para. Não estou dizendo que são poucos, né? Porque ele teve uma fase muito áurea, né? Na década de 90, 2000, né? E ele vendeu muito e vende hoje, gente. Eu ainda vivo desses direitos autorais, né? Que nós éramos sócios, eu sou sócia agora majoritária também, da Temas e Tramas, né? É uma empresa. Então, ele viveu dele. Ele abriu mão, né, de outras profissões que ele teve, como jornalista, como publicitário, e aí encabeçou a literatura e ficou. E conseguimos viver, sim, continuamos vivendo. Sabe que isso é uma coisa fantástica, né? É fantástico, né? Mas não é não, que... eu digo assim, você fazer uma coisa que você gosta, você se realizar com o seu trabalho e você ter um retorno. Não é para ficar milionário, trilionário, nada disso, não. Mas de você conseguir viver bem, com dignidade, daquilo que você gosta de fazer. Né? Num lugar que não tem valor, a gente não dá o devido valor para essa questão da leitura, né? Então, é uma coisa assim que quando a gente ouve alguém falar que eu me realizei, né? Profissionalmente, né? Afetivamente com aquilo que eu fiz. Eu acho que ele se realizou porque o Brasil é um país que ele é muito pouco, mas se fosse em outros países, né, na Europa, Estados Unidos, lá qualquer escritor está milionário, né? Não é o caso, mas a gente consegue viver assim na literatura, porque ele era um escritor de muitos livros, né, publicados e muitos sucessos também, muitos sucessos. Aproveitando o embalo da pergunta, né? Sim. Ele teve aí mais de 50 livros publicados. Mais de 60. 60, coisa assim, em torno disso, né? Quando a gente faz uma música, a gente faz um poema, a gente faz um bolo, sei lá, a gente faz uma coisa, tem lá
que a gente fica assim, uma escultura, um quadro, tem alguma coisa que a gente que fica sendo o filho da gente, o filho querido, né? Aquele que a gente tem luxo, sabe? Que você pega para si mesmo, né? Na obra dele, toda a obra dele, tem lá das publicações, né, do que ele fez, aquela que ele pegou para si, sim, como para chamar de sua mesmo. Esse é meu mesmo, esse personagem. Como é que é isso? São algumas fases distintas, né? Ah. Na fase como pesquisador, historiador, eu acho que o livro que ele mais ama é Piabiru, Os Incas do Brasil. Esse foi um grande livro publicado em 2002, né? Muito importante. Agora, tem toda a obra dele, infanto-juvenil, que tem, por exemplo, ela citou A Vida Secreta de Jonas, né? Que é um dos livros mais vendidos, acho que cerca de 4 milhões, 5 milhões, uma coisa assim, sabe? Bastante vendido. E tem o Fantasma que Falava Espanhol, tem o Urutu Cruzeiro, que é um livro de contos que também foi bastante famoso, tem o Astronomia Indígena também, que é um livro bastante interessante. Aí tem toda a linha de mitologia, né? Dos mitos gregos que ele lançou, que são muitos, né? Medeia, ele fez o Eros e Psique, e por aí vai, né? São muitos livros, né? Tem uma adaptação também da Divina Comédia, do Dante. Tem uns também de mistério, que a morte brilha no mar. Tem tem vários, são vários livros. Sarungawa, que é indígena. Terra Sem Males, eu não posso deixar de falar, porque ele ganhou um prêmio importantíssimo, que é o Jabuti, né? Melhor livro em 1985, Terra Sem Males. Que é o livro maravilhoso. Como é mesmo o nome do livro que ganhou o prêmio? Terra Sem Males, é sobre história de índio também, e ele ganhou o prêmio máximo, o prêmio Jabuti, de 1985. O prêmio Jabuti é o máximo mesmo. Da Câmara Brasileira do Livro. É o máximo mesmo. Nossa. Muito Olha, fazendo a propaganda do livro, olha, esse daqui é o livro A Vida Secreta de Jonas, viu, gente? Como experiência própria. Vamos fazer a propaganda, né? Que é muito bom, viu? Eu pensei em até... Aí, ó. Alguns livros mais simples. Sim. Eu devia ter trazido alguns. Olha o detalhe. Autografado. Onde que está a câmera, Ana? Aqui? Autografado pelo Galdino. Que maravilha. É verdade, o livro que a também Drica me emprestou para ler. Olha, aqui também já está autografado. O seu também está lá, chique. A gente é chique. Eu sempre falei, né? Ele tem uma caligrafia assim sofisticada, né? Ao contrário da minha. Uma letra bonita. Tem mais alguns aqui, olha. Eu posso mostrar aqui, tá? Esse olha, peraí, deixa eu ver. Esse aqui, quando o vovô virou borboleta, e tem muito a ver também com a partida dele, né? E da falta que faz, né? Uma pessoa na vida na verdade, essa história quando partiu o avô dele. Essa é a verdade. O avô dele morreu e ele se bateu. Eu acho que eu li esse livro. Acho que minhas crianças leram esse livro na escola. Eu li esse livro. Eu acho que eu li sim, com meu filho. Ele fala justamente que o Tavico, né, o personagem, perde o avô e qual é o sentimento que ele tinha, né, em relação a essa perda, que é sempre muito dolorosa. Esse aqui, eu tenho alguns aqui que eu posso mostrar. Esse é o Planeta Perfeito. Esse aqui é infantil, a Dorinha. Ela é uma garota cheia de sarda que usava óculos e ela era super complexada, ela sofria uns bullying. Então, ele já introduziu a conversa do bullying, né? Como ela era perseguida e ela queria viver em outro planeta que ela não fosse tão perseguida por causa do óculos e das pintinhas. É muito fofo esse livro infantil. Alguns, né? Esse aqui, A Morte Brilha no Mar. Oi, pode falar. Eu só vou mostrar mais um. Pode mostrar. Não, eu vou só para. Esse aqui é A Morte Brilha no Mar, que também é um livro de, sei lá, de suspense, assim, é muito interessante, vale a pena. Então tá, vamos voltar agora. Já mostrei umas capas, né? Senão vou ficar até amanhã mostrando também. Pode falar. Mas é gostoso. É ótimo, é maravilhoso. O Galdino comentava, né, que ele se bastava porque escrevia. Comenta pra gente sobre isso.
eu era uma pessoa assim, eu falava muito que eu vivia assim, dando umas reclamadas da vida, né? Falei, meu Deus, né? Não sei o quê. Ele falava que ele era feliz interiormente, porque ele tinha descoberto o que ele amava. Ele se bastava, ele escrevia. Ele falou que mesmo que o mundo estivesse desabando, que a saúde dele estivesse acabada, liquidada, ele era feliz. Ele era E feliz na alguma escrita. vez você ficou com ciúmes disso? Não, não fiquei. Não. Acho que não, Que porque legal. se você pensar que era era a filosofia de vida dele, era o que ele pensava, era o que ele vivia. Não, eu respeitava. Era o jeito dele pensar ali, né? Ele se bastava, ele era feliz no interior dele, como pessoa, como escritor, entendeu? Ele tinha encontrado o mundo Sim. dele de verdade, né? Esse ciúme não existe, não. Acho que não. Talvez assim, uma Isso é investinha branca de querer ser tão grande escritora quanto ele, às vezes bate, né? Mas é isso. Mas o Galdino é único lá. O Galdino é único. Mas isso é muito lindo, né? Porque a gente é feliz pelo que exercemos, né? E esse é o projeto de vida mais importante, que é a realização para qualquer um. Eu acho que também é uma boa dica para todos aí, né? Principalmente vocês os super jovens aí. Gente, tem um sonho, vai em frente, viu? Não desiste. Não é porque se alguém falar, não vai dar certo, aquilo. Eu acho que é importante você acreditar naquilo que você quer fazer. E vai em frente, com barreira financeira, psicológica, não interessa, vai em frente. Mesmo enfrentando, parece meio chavão, mas é verdade. Enfrentando todas as barreiras, vai atrás do sonho. Inclusive tem até aquela frase: trabalhe com o que goste, que você nunca irá trabalhar. É verdade. Então você tem que encontrar a paixão naquilo que você faz. E não importa assim, quer dizer, se o seu foco for dinheiro e tal, isso daí é um detalhe, mas se você gostar daquilo que faz, tudo que vier atrás é decorrência, né? É consequência, na verdade, né? Da sua atitude, do seu ato de escolher uma profissão. Então façam isso, meninas. Aproveitem a vida aí. E das outras lives que nós já tivemos, eu acho que acima de tudo, dificuldade, problemas vai vir, sim, mas todas impactar e enfrentar com a cabeça erguida, né? Então. Levar o problema uma solução. É verdade. Agora é assim, não parece autoajuda, mas não é autoajuda, viu, gente? É só uma experiência de vida mesmo. Você tem que enfrentar aquilo e achar que aquilo vai ser seu projeto de vida para sempre. E vai dar certo. Vai dar certo. Olha, com certeza, todas as suas dicas, isso daqui, todas as lives nós estamos levando com um aprendizado. E esse é o aprendizado que a gente quer levar acima de tudo. Sem dúvida. E eu acho que é um trabalho importantíssimo que vocês estão desenvolvendo, né? Para levar, né, de uma certa forma, a cultura para as pessoas e que haja uma interligação entre as pessoas e que isso possa florescer em outros frutos e outros projetos também, que são muito importantes, né? Eu acho que vocês estão num caminho certo, Giovana, Lucas, Drica, todo o pessoal aí. Esse projeto aí teve o intuito de chamar a atenção dos alunos para a escola, né? Isso, e quer dizer, criar aquela coisa que poderia ser uma coisa tediosa numa coisa mais interessante, né? Mais motivadora, eu acho. Eu acho que a live tem essa função, né? Eu estou aqui com um aprendizado também de live, mas estou achando uma sensação bastante interessante. Bom, deixa eu tirar uma dúvida. Como a gente já estava tocando no assunto dos livros, né? Você citou um título muito importante que ele ganhou. Quais os principais títulos que o Galdino recebeu? Teve vários. Eu só vou pegar o resuminho aqui, porque, na verdade, os títulos estão ligados aos prêmios, né? Na verdade, são os prêmios. Todo escritor, o importante deles são os prêmios. Eu posso citar alguns, não sei se... Eu vou ler, porque eu não consegui decorar todos, né? Não, fica à vontade. É difícil. Então, ele recebeu um prêmio chamado Prêmio Literário Nacional do Instituto Nacional do Livro, Prêmio Nacional do Clube do Livro, do SESI, né? O Fernando Chinalha, que é da União Brasileira dos Escritores Rio de Janeiro, que foi um prêmio importante. Aí teve o Prêmio Jabuti, que foi o máximo, com Terra Sem Males, de 1985, da Câmara Brasileira do Livro. Ele recebeu também o Prêmio João de Barro, da Prefeitura de Belo Horizonte. Recebeu o Prêmio Plural, né, do México. Vários títulos dele foram catalogados entre os melhores pela Biblioteca da Juventude de Munique, Alemanha, e foram selecionados para a Feira de Bolonha, na Itália.
E o livro, por exemplo, Salungawa, que é o livro indígena, o primeiro livro dele, foi tema de mestrado de uma professora na Universidade da Paraíba, foi tema de mestrado também em algumas universidades em Tóquio, no Japão, e nos Estados Unidos também. Eu acho que, então, os maiores títulos são esses, né, da importância dele como escritor e da obra dele também, divulgada. Isso. Sim, Deu para entender, né? deu pra entender, sim. Lúcia, Eles são muito estranhos. de tantos livros que ele já publicou, mais de 60 livros aí, soubemos que é um projeto para que um livro do Galdinho se torne uma série ou um filme. Isso procede? Você Então, poderia nos falar a respeito? Posso falar, na verdade, esse projeto é uma ideia embrionária, um projeto embrionário, ainda está lá, né? E eu tenho a minha vontade de colocar a Vida Secreta de Jonas numa série, fazer uma série da Vida Secreta. Só que, primeiro, eu vou precisar achar, né, uma equipe que possa me apoiar e um patrocínio, né, governamental, que está bem complicado nessa época, porque a cultura é muito colocada de lado, né, de segundo plano no país, né? Mas eu tenho esse projeto de colocar a Vida Secreta numa série, sim, montar uma série. Pode Olha, ser sem dúvida, já ficou maravilhoso. Nem E a precisa. Giovana pode ajudar, né, Giovana? A gente pode entrar no projeto juntas. Então, claro, é tudo um projeto embrionário. Eu vou precisar de um patrocínio, sim, né? De uma estrutura financeira, sim, e de uma época mais propícia para a cultura, né? É que a gente vive também em tempos muito sombrios da pandemia, né? Onde a cultura está sendo muito esfacelada, né? Por falta de tudo, né? Então a gente precisa esperar um melhor momento para essa conclusão. Mas a minha ideia, sim, é de fazer essa série com esse Vai livro. ficar muito bom. Tomara Vai que ficar sensacional. Se o livro já é bom, em série ficará melhor ainda. eu acho que dá uma série muito interessante, né? Eu acho que Dá uma série interessante. bacana. Isso que eu ia Acho falar. que Se o em livro livro já ficou deu bom, Oi, pode falar, Marcos. eu ia dizer que se o livro já ficou bom, imagine como vai ficar a série. Não é chegar. E já tem tantos livros adaptados para televisão, para canais, pode ser canais abertos ou fechados, da HBO, da vida, sei lá, né? A gente precisa só procurar estruturar tudo isso, que não é uma coisa. Deve demorar ainda um pouco, mas eu tenho ideia de colocar em. Lúcia, quais livros que foram adaptados já para televisão? Dele, não foram adaptados. Alguns outros não dele. Ah, tá. Tem, por exemplo, um amigo dele, que é um super escritor dele, ainda não. Tem o Marçal Aquino, que fez várias adaptações para a Globo, né? Tem alguns escritores. E os escritores clássicos que foram adaptados, né? Ah, sim, mas eu não sei se eles já tiveram. Não. Ele não. Existem amigos dele que já adaptaram obras. No caso, o Marçal Aquino é um dos grandes adaptados lá da Rede Globo, né? Televisão. Sim. E o legal é saber que, assim, se o livro nós já tiramos uma lição de moral, com certeza na série vai ficar melhor ainda, porque a cena vai estar ali ao vivo e a cores, né? Sem dúvida, e é dinâmico, né? Vai ser interessante chegar até as pessoas, né? Porque eu acho assim, também que um livro ele pode ser bem adaptado e talvez a pessoa não tenha tido contato com o livro como leitura, mas numa série ele pode chamar essa pessoa que viu a série a ler o livro também, né? Então é uma ligação importante, né? Série, livro, o que vier, filme, enfim, o que vier. Verdade. Decorrência disso, né? Com o livro com o livro do A Vida Secreta de Jonas, você já vê você já imagina aquela cena lá na sua frente, do jeito que ele descreve lá, você já imagina aquela cena, já imagina os personagens. Ele consegue encaixar de uma forma muito especial isso. Sem dúvida. E se cair na mão de um bom roteirista, né? A gente vai montar uma série incrível, assim, que vai ser uma coisa de leve, né? Eu acho que dá para passar essa ideia no caso da Vida Secreta. É uma série bem interessante, né? Com um pouco de suspense, movimentação, vai ser bom. Vamos ver. A hora que eu concretizar, eu aviso. E se tiver alguma ajuda de patrocínio, já estou pedindo, porque a gente vai precisar para montar essa série, né? E fazer o roteiro da série.
Então, fica em público aqui. Quem quiser se manifestar, quem quiser apoiar a causa, agradeço. Aí vamos fazer uma propaganda. Temos interesse, todo mundo quer ver, né? É projeto, né? É uma ideia, né? De uma ideia muito boa, né? Então, patrocinadores, depois que vocês aí ouvirem, né? Assistirem a nossa live, né? É só entrar em contato, né? Para poder começar a fazer aí uma vaquinha, né? Ou, sem dúvida, a gente... Quem sabe um bisão, né? Que para o Galdino, melhor fazer um bisão, né? Que é um bicho pré-histórico. Né? E eu conto então, assim, fazer uma vaquinha para isso. Você tem intenção assim, tá no seu projeto de vida, no seu projeto da sua família, né? Vocês se organizarem, por quê? O que a gente... Ficou claro para nós, ficou evidente para nós, né? O amor, o carinho, né? O respeito, a admiração que você tinha pelo seu marido e escritor, né? E que isso continua vivo em vocês, né? Continua vivo na família. E aí vai continuar e vai perpetuar, né? Vocês acham assim muito complicado, né? Tocarem, porque não tem como tocar projetos se não tiver apoio cultural, se não tiver apoio estatal, né? É difícil. É muito realmente trabalhoso essa questão de conseguir apoio estatal, apoio do sim, governo? bastante. Na verdade, você tem que montar uma equipe e pessoas profissionais que já tenham muito contato com essa área de produção, né? De coletar fundos, né? Uma coisa complexa. Mas você tem que tentar em várias áreas, só que com essa fase da pandemia, os patrocínios estão bem minguados, né? A gente vai ter que esperar uma fase melhor para poder investir, né? Ou poder tentar descobrir fontes de renda para poder montar, né? Porque com livros já se faz muito isso, né? E com algumas séries, mas é importante a gente pegar talvez uma empresa multinacional, um banco, sei lá, enfim, né? Que tiver interesse, né? Pela causa, e porque realmente qualquer tipo de trabalho em série demanda muito dinheiro, né? Então a gente não precisa de uma estrutura antes de começar tudo, né? Precisa de um apoio. Sem dúvida, isso aí é fato, mas você tem que ter pelo menos já um roteiro, né? Estruturado, nem que seja um pré-roteiro, uma pré-ideia para poder vender, né? Esse projeto para algum produtor ou para alguma empresa, né? E levar o projeto já meio que pronto, né? Para discussão. Eu espero que isso é uma ideia, né? Um projeto assim de filme, de série, de peça teatral. Isso era alguma coisa que o Luiz Galdino aspirava? Ele chegou a pensar sobre isso? Ele chegou a discutir isso? Pensou... Sim, já havia comentários sobre isso, né? As pessoas já estavam interessadas, né? Alguns amigos, cineastas, tal, mas ficou na conversa, não foi assim efetivado, né? Mas ele tinha muita vontade de fazer valer isso. Eu acho que e também pela obra dele tem, além da Vida Secreta, tem outros livros legais, né? Que dá para fazer, né? Um documentário, por exemplo, sobre pré-história indígena. Transformar em documentário. Aí teria que pegar essa equipe. Eu tenho um amigo nosso, Augusto Morgan, que também é historiador e que me convidou aí posteriormente para um projeto de desenvolver um trabalho de continuidade do trabalho dele em arte rupestre. E vou participar, né? E todas as pessoas envolvidas, os especialistas vão entrar com o projeto. Isso é um projeto mais para frente, mas a gente pretende dar continuidade ao trabalho de arte rupestre dele, de uma certa forma. Ficou muito difícil, né? Porque no momento, acho que a Lei Rouanet, se não me engano, né? Ela acho que está meio parada, está suspensa, né? Então fica complicado. Inclusive na área de cultura, os profissionais estão sofrendo bastante, né? Porque não podem trabalhar. Os artistas no país tá um caos.
uma série de outros nichos sociais, né? Está sofrendo muito, mas muito com essa pandemia. Né? Eles têm feito, alguns têm feito lives, mas não é a mesma coisa. Em teatro, eu tenho assistido algumas lives de teatro, mas não é a mesma coisa, né? Porque o público é meio restrito, né? E para ganhar, e tem os técnicos, né? E tem o pessoal da coxia, o pessoal do background. E como sustentar todo esse pessoal que vivia disso, né? Em cinema, em televisão, em teatro, shows, né? Principalmente. Ao vivo. Não, é muito grave, é gravíssimo. É gravíssimo, né? Então. Gravíssima situação. É, A gente não consegue nem mensurar o tamanho desse desastre econômico e social. A gente não consegue é um nem rombo gigantesco que eu não sei se vai haver recuperação tão cedo, mas espero que a gente consiga ajudar e que haja essa recuperação, né? Porque é muito importante para o país a cultura do país, né? Todos os elementos, né, da cultura, né, brasileira. Incentivar, né? Então, agora, o que tem de muito comum que vocês devem ter acompanhado são as lives, né, de filmes, também de peças, né? A gente tem um grupo Galpão que está desenvolvendo um trabalho de lives importante, tem a nossa amiga que era do grupo Muito Rico, a Cristina Tricelli, que também tem uma live da Frida, né? Viva la Vida. A gente viu a peça dela no Teatro do Sesc. Depois eu tenho assistido as lives e eles têm se mantido assim, dessa forma meio estranha, mas é o que tem no momento, né? Entendeu? porque o teatro é aquela coisa do tá próximo, né? O público, né? É a proximidade, né? É a troca de energia, né? Como é que você vai num show, né? Num skunk de alguém, do Capital Inicial, se não tem público, não tem como, né? É muito diferente, né? É bem diferente, sim. Não tem comparação. A gente fazer, por exemplo, um trabalho desse, como nós estamos realizando, é diferente. Sem dúvida. Né? É outro, né? Mas o artista precisa ir onde o povo está. Sem dúvida. E essa forma de live... lá, né? Tem que ir onde o povo está. Né? Agora, eu acho que você falando dessa forma de a live, na verdade, ela salvou muita gente, porque foi a forma da gente se comunicar, né? Foi. De encontrar pessoas, de trabalho, de tudo, né? Então, ela salvou, né, na pandemia. Principalmente a escola, né? A escola está vivendo de tecnologia, né? Ela está vivendo no mundo online, né? Com todos os seus percalços, com todas as suas dificuldades. As limitações e problemas, né? Nossa, que não tem nem como também mensurar, entendeu? Mas a gente aprende, né? Vai aprendendo com... A gente nunca na vida gostou tanto, o professor descobriu que gosta muito das crianças, os alunos descobriram que gostam dos professores, os pais descobriram, as famílias, que os professores são importantes na vida dos alunos, e o professor descobriu que ama um giz e uma lousa, entendeu? Porque, gente, ficou tudo muito mesmo difícil, né? Eu acho que a gente gosta de estar a gente que trabalha com educação, né? A gente gosta do fervor da escola, né? Da criançada. Tem vontade de matar, tem hora, mas a gente, como é que fala? Né? A gente gosta deles. A presença, né? Mas eu sou a presença deles, a diversidade, né? É enriquecedora, né? Eu Rosa, eu quero colocar uma ideia agora, que, na verdade, eu acho que vocês, professores, foram os heróis, né, nessa pandemia, porque vocês estiveram lá diretamente em contato com os alunos, sofrendo, não deixando cair a peteca mesmo, para que eles continuassem estudando, porque é complicado, né? Todo mundo que tem um sinal bom de Wi-Fi, que tem, né, uma conexão boa, para poder entrar em contato com os professores, enfim, vocês realmente foram heróicos, lutaram bravamente aí. E é uma insanidade. Eu até queria fazer um comentário que, como os professores, é muito importante na vida do aluno. Eu mesmo, quando fui para a pandemia, foi, sabe, uma sensação que você perdeu alguém. Acordar cedo, né? Até mesmo do livro A Balada do Paraíba, quando eu li aquele livro, já mudou
já mudou toda a minha visão. Já mudou a minha visão do rio, né? O rio não é simplesmente um rio. Ele é história. Ele tem vidas de pessoas. Ele tem jornadas. E isso eu fiquei meditando, fiquei pensando o dia inteiro quando eu li o livro. Eu achei sensacional o livro. Me emocionou demais. E através da leitura o rio, quer dizer, ele tem várias faces, né? As pessoas que habitam o rio, as pessoas que trabalham perto do rio, esse rio que vira cenário, né? Para muita gente, né? E esse rio que faz também, que no final, de uma certa forma, o Galdino faz parte desse rio agora, né? As cinzas dele, ele incorporou no Rio Paraíba. E isso é fantástico, né? Sim. Aproveitando a vida. É o outro lado da vida. Eu acho que você tem que aproveitar cada momento. Sem dúvida. Isso que... O que ele contou se tornou uma realidade. É verdade. Voltou para as origens. Para a origem. Então, Rosângela e vocês todos, se vocês me permitissem, né, eu gostaria que eu acho que essa live ela resume bem o momento, né, que eu estou passando. E eu tenho uma frase aqui do livro Terra Sem Mares, que é a última frase do livro, e que eu gostaria de falar para vocês. Pode ser? Pode ser. Você pode aguardar. Você pode aguardar um minuto que eu Espera só um minutinho que o Davi vai fazer uma coisa ali para você. Vou colocar você na tela inteira. A gente tá encaminhando aí, né, pro final, tá? Aí depois eu queria fazer também um comentáriozinho sobre uma ideia que eu tive aqui. Pode fazer depois, tá? Aí, agora fica à vontade, o tempo é seu. Tá, na verdade, primeiramente eu quero agradecer, né, essa live em homenagem ao Galdino, meu marido, né? E eu estou extremamente emocionada e muito honrada. Eu agradeço muito por vocês pensarem no trabalho dele e de uma certa forma, perpetuar essa memória dele. Muito, muito obrigada. Agradeço pela família Galdino. E, na verdade, assim, eu pensei um pouco, né? Porque eu estava pensando em escrever o roteiro. Aí tem uma frase do livro, Terra Sem Mares, que ele ganhou o prêmio Jabuti, que é a última frase do livro. Eu fico um pouco emocionada, vocês me desculpem. E é a última frase dele, tá? Ele fala assim no livro: deixo aqui meu coração e levo saudade somente da terra mais bonita que conheci. Luiz Galdino. É isso, essa frase ela é muito emocionante, eu estou muito emocionada e ela resume tudo que ele viveu nesse mundo, né? O que ele sentia como pessoa. É linda essa frase, eu vou tatuar essa frase. Eu tenho vontade, porque eu fico pensando, ela é tão icônica, eu quero que ela fique para sempre aqui no meu braço. Então, é um comentário bom, gente. Obrigada. Vale um gosto. Eu agradeço a grandeza que vocês tiverem em relação a ele, tá? Muito obrigada por mim e pela minha família e pela família Galdino e pelas pessoas, pelos leitores, né? E as pessoas que gostavam dele. Eu agradeço profundamente vocês. Essa frase aí é muito marcante, merece até uma... Muito obrigado, espera um pouquinho só que nós vamos falar. Merece até aplauso essa frase aí. Uma grande salva de palmas aí pela frase, hein? Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. É uma homenagem muito singela, né? Se a gente comparar o princípio do Luiz Galdino. Mas, como eu disse, foi feito tudo com muito carinho, com muita dedicação. A gente espera que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito. Eu estava muito tensa no início, porque a gente fica tensa mesmo de falar de um assunto que a gente tanto ama, né? Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço vocês e muito mesmo. E obrigada por lembrar do Galdino. E assim, viva o Luiz Galdino, e o Luiz Galdino está vivo nas nossas memórias. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço a todos vocês. Lúcia, o prazer foi todo nosso ter recebido você aqui na nossa live. Com certeza, tudo o que aprendemos aqui levaremos com certeza para as nossas vidas. Conte sempre com a gente, estamos também à disposição, viu? As portas da nossa escola estão abertas, estão fechadas, como eu já falei das outras vezes nas outras lives, estão fechadas porque estamos agora na nossa casa, está tudo fechado.
Mas assim que a gente chegar lá, nós abrimos para você. Eu espero que um dia a gente possa se encontrar ao vivo, em cores, né? Inclusive, Com já fica aí o certeza. convite, né? Fica o Para uma convite entrevista ao vivo, Ao presencialmente. vivo. e que a gente possa se encontrar e vai ser uma experiência muito interessante poder conhecer vocês pessoalmente. Assim. E Obrigada. novamente, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E esse podcast foi muito bom, gostei muito. Eu também gostei muito. Vocês são ótimos e eu acho que o caminho é esse. Continuem incentivando o caminho da cultura, leiam bastante, estudem bastante, sejam pessoas felizes, escolham a profissão que vocês amem e sigam em frente, que é o mais importante, né? Sim. E para as professoras, Com certeza. eu agradeço muito a diretora Rosângela da escola, pela iniciativa, pela Drica Matos, pela Claudete, por todos vocês, né, que encabeçaram esse projeto, e foi um orgulho participar. Muito obrigada, e espero que tenha sido à altura dele. Tomara. Que ele esteja. Eu acho que ele está presente aqui com a gente, né? Feliz da vida, tá? Lucas, também antes de quero você falar alguma agradecer. coisinha, eu preciso só falar uma coisa antes que eu esqueça. Que Sim, já que você tá aí com a ideia de fazer alguns livros deles se tornarem séries e filmes, eu queria indicar um livro para você fazer isso que eu acho que combinaria, que seria o livro O Demônio da Meia-Noite. Sensacional, é Ele verdade. se tornaria uma boa série. Eu preciso reler esse livro, sabe? Mas eu fiz um montinho de livros que eu guardei lá em casa para gente. Eu falei, eu vou trazer, mas é muita capinha, né? Eu vou dar uma relida nesse e vou ver. Talvez seja uma ótima ideia. Obrigada, eu vou anotar. Daí eu sim. peço sua ajuda para participar depois, tá? Se Tá bom, quiser, quero muito, vai ser legal. e quero muito agradecer, Lúcia, por ter participado, de ter aceitado o nosso convite. Fico muito agradecido, fico muito honrado por ter te entrevistado. Obrigada. Espero muito a gente se conhecer um dia presencialmente. E te agradeço a equipe, a Drica, a diretora, a Claudete, a Gisele, que quiserem até me ajudar aí, lembrar dos nomes. São muitas pessoas mesmo que fazem esse programa no ar. Acontecer. E agradeço todo mundo, a Giovana, o Maicon, o Davi. Agradeço muito a todos. Obrigado. Obrigada a você. Já é um sucesso o programa. E tomara que haja várias lives por aí. De vários Com temas. certeza. Com certeza. Tem muita gente. Complementando aí o Paulo, a Patrícia. E eu quero aqui, antes de eu fazer minha fala final, eu quero fazer um agradecimento especial, né, às professoras da escola, toda essa equipe que está aí com a gente, Claudete, Drica, Patrícia, Paulo, Gisele, de vez em quando tem Catarina, de vez em quando tem Diogo, de vez em quando... Olha, a gente vai usando aí um monte de gente. E para essa live, a gente contou muito com uma companheira de trabalho, né, que eu trabalhei com ela há muitos anos, né, uma professora assim, muito comprometida, muito séria, né, a professora Piedade Teodoro, que está aí seguindo a gente, né, tem acompanhado as nossas lives, e ela fez com a gente um momento literário aí do Luiz Galdino com o maior carinho, com o maior amor. Então, eu quero agradecer, em nome de todas as professoras da escola, em nome de todos os alunos, né, essa contribuição da professora Piedade também. Né? Um abraço para a professora e para todas as outras. Um abraço e agradecimento. É uma professora que não é da nossa escola, né? Ela é de uma outra escola, mas ela é fã do Luiz Galdino, então ela conversou com a gente bastante sobre, né, os nossos estudos. Né? E aí, né, eu quero agradecer a todo mundo, né? Quero agradecer as nossas crianças todas, né? Que eu falo que esse Grêmio aí virou a menina dos meus olhos, que de vez em quando quero, né? Deixa a gente louco, de nervoso, né? Mas eles estão assim fantásticos, né? A gente tem mais alunos, né? A gente vai revezando nas nossas lives, a gente tem outras crianças, né, que participam, que agora é para a gente falar estudante, mas eu não acostumei ainda com esse negócio de falar estudante, entendeu?
A gente fica com eles, Lúcia, eles não estão sozinhos, é bom que você observe, eu repito isso em todas as lives, para que isso fique gravado. Os nossos alunos da nossa escola, eles nunca ficam sozinhos, nós da gestão, eles são menores de idade, nós fazemos a live pelo nome da escola, né? E com toda a responsabilidade, então eles nunca estão, como é que fala? Eles nunca estarão sozinhos, ou eles estão com um coordenador, um diretor, com um professor, com todo momento, porque eles são crianças e eles não podem ficar. E tem live nossa que dura 2h30, né? E as crianças ficam muito tarde na rua. Agora ficam online tarde. Então, muito obrigado. E para a dona Lúcia, eu queria aí, né? Que depois, Davi, você fizesse uma foto com o John, se o John estiver lá, mais a filha dela, né? Para a gente guardar para a posteridade, né? E eu tem a minha neta também. Sua neta também, nossa, porque é uma satisfação aí, né? E a gente quer deixar também o nosso carinho, o carinho de todo o nosso Grêmio, de toda a nossa escola, para a Juliana, é isso o nome da a Juliana Galdino, que é que é a atriz, né, que está fora e que acho que está seguindo a gente. Vai um grande abraço, né? E parabéns pelo pai de vocês, para a Mariana, pelo avô, né? Pelo marido, né? Pela um beijo para a Ju, a Diana. Ela é uma grande mulher, uma grande profissional, e acho que os Galdinos são todos assim bem criativos, bem artísticos, né? Muito premiada, né? A Juliana Galdino, ela tem uma... a gente andou dando uma olhada aí e ficamos encantados com o trabalho. Muito encantada. Ela foi uma das maiores atrizes do grupo do Antunes Filho, né? Que já faleceu, também um grande diretor. Ganhou todo que é prêmio, Medeia, enfim, antigo, né? Tá no DNA mesmo dos Galdino, né? O talento. Um povo artista. Muito então, artista. Muitíssimo obrigada. Né? Olha, que Deus conforte. Eu tenho uma brincadeira, mas agora eu não vou fazer. Eu costumo dizer que Zeus te ilumine, que Zeus te faça isso, porque eu também eu adoro e ele está iluminado. Mas que Deus ilumine, que Deus conforte o coração de vocês todos, né? Porque a ausência ela é muito complicada, né? Mas tem muita gente junto, a gente está junto. Quando ficar muito triste, lembra da gente e pensa no abraço carinhoso, apertado que a gente está dando aí para você e para sua família, entendeu? De todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Eu só tenho a agradecer a vocês. Isso foi, na verdade, essa live foi uma forma de um carinho muito profundo, né, em relação a nós, a nossa família. Que o luto existe sim, o luto tem que ser vivenciado sim, mas pessoas como vocês que estão ajudando a gente a passar o luto de uma forma não tão pesada, sabe? Porque a gente está falando dele, né? E ele era um ótimo contador de história e era um grande homem, então é um prazer falar dele. Então, isso ameniza, conforta o coração de todos nós. Um escritor não morre nunca, um artista não morre nunca. A obra que eu sempre colocava sempre. A obra está aí para perpetuar, né? Luiz Galdino. O amor do Galdino, o exemplo dele vai ficar conosco para sempre. Com certeza. E a gente tem aí uma ideia, né? De transformar, a gente tem uma sala de leitura, né? Sim. Um espaço, né, na escola, né, que tem lá os livros, né, que na escola do Estado a gente não chama de biblioteca, né, a gente chama de sala de leitura, e é plano da gente estar nos nossos projetos, colocar lá na nossa sala de leitura o nome do Luiz Galdino. Né, gente? É maravilhoso. E quando a gente for fazer isso, que a nossa escola vai passar por reforma, a gente, com certeza, vai convidar vocês para esse momento conosco. Muito obrigada, agradeço muitíssimo. E olha, ele ser um nome de um projeto escolar literário, ele vai ficar muito feliz lá no céu, né? Provavelmente. Porque ele mais amava fazer. A sala de livros é o lugar perfeito. É o lugar perfeito. O habitat natural do Luiz Galdino sempre foi a biblioteca e os livros. Então, o escritório dele. É lá que ele vai repousar. Vai repousar para sempre. Obrigada, gente, agradeço. Muito obrigada.
Cadê a foto? Falando Cadê em o... momento, chame a Antes sua da filha, foto. Soneta, É, então, com a gente. vamos Soneta. encerrar essa live, essa entrevista com a família, né? A família Olha Galdino. aí, que lindo. Ai, gente, olha o George. Meu Aí, Deus. até o Olha George. como é que chama, né? A Giovana Galdino, a Mariana Galdino e o John Galdino. Oh, muito prazer mesmo. Olha, Nossa, orgulho aí do papai que do tá papai e do vovô. Sim, sim. Vamos parar para É um prazer e um orgulho e muita emoção estar passando por esse momento com vocês. E a gente agradece bastante, tá? E o John tá dormindo já, que tá com sono, tadinho. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada Então, mesmo. vamos Muito encerrando, obrigada né? quem assistiu com a gente. E agora aqui. o Lucas vai encerrar. Tá. Eu vou encerrar. Esse foi mais um Papo de Aluno aqui na nossa página. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, de assistirem. Quero muito agradecer a equipe, a Lúcia. Fico muito agradecido por ter participado. E até a próxima. Até a próxima live. Muito obrigado a todos. E aquele abraço. Esse foi Tchau, mais um gente. programa Papo de Aluno. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Espero que todos tenham uma ótima noite.